Lucas 10, 25 diz assim a palavra do Senhor. Então se levantou certo doutor da lei que, para colocá-lo à prova, disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como lês? Em algumas versões está: Como interpretas? Verso 27. Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão de salteadores ou assaltantes, também dependendo da sua versão, que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso descia um sacerdote pelo mesmo caminho, e vendo, passou de longe. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, e quando viu, passou de longe. Mas um samaritano, que ia de viagem, aproximou-se, e vendo, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou as suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua própria montaria. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, cada denário é equivalente a um dia de trabalho, né, de um trabalhador comum. 2 dias de serviço ele pegou então. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse: Cuida dele, quando voltar te passarei tudo o que gastares a mais. Qual desses te parece ter sido próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze o mesmo. Até aí, tá bom. Eu sei que todos talvez já conhecem a parábola do bom samaritano, mas é um assunto importantíssimo. Por quê? Isso daqui que eu vou dizer hoje é o cristianismo puro e simples. Se você entende essa parábola, se você entende essa pregação de hoje, você entendeu o que de fato é o cristianismo autêntico e verdadeiro. Repare que Jesus começa dizendo assim: o que está escrito na lei? Como interpretas? Eu sei que este não é o meu tema hoje, mas repare, você apenas ler a escritura não é o suficiente. A forma como você interpreta vai demonstrar se você é servo de Deus ou do maligno. Porque você pode ter esse livro, só que interpretá-lo da forma errada e, consequentemente, você ser um falso profeta, em vez de ser um homem de Deus. A Escritura diz, de forma expressiva, em vários livros, cartas, em várias epístolas, de que nós somos salvos pela fé. E eu apenas vou expor aqui o jeito que Jesus fez para expor o Evangelho. Eu não vou falar sobre o Evangelho em cima dessa parábola. Eu vou fazer exatamente como Jesus fez, vou pregar o Evangelho, e você vai ver que tem uma diferença sim. A grande chave, como eu disse, está justamente aqui no versículo 25. Olha a pergunta que aquele rapaz faz a ele: o que eu faço para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta que deve estar na mente de todos nós, porque essa resposta, da forma correta, é o que vai livrar você de uma condenação eterna. Ainda que você possa ter uma boa vida aqui na terra, se você não sabe a resposta adequada para esta pergunta, os seus dias aqui, por mais bem vividos que possam ter sido, serão uma desgraça, não apenas aqui e principalmente depois. Este homem, como ele diz, né? Olha, Senhor, o que farei para dar a vida eterna? Ele, na verdade, ele não queria saber. Ele queria achar uma forma de fazer uma pegadinha ali com Jesus Cristo, de colocá-lo na parede, de encontrar um erro no Senhor. Ele não queria em nenhum momento saber a verdade, queria apenas testar a Jesus Cristo. Ou seja, mesmo diante do mestre, ele tinha motivações espúrias, falsas, erradas. E se você for sincero, você vai ver que muitas vezes nós saímos de nossas casas para vir a este local de culto. Nós dizemos que servimos a Deus, e as motivações que nós teremos por trás de servir a Deus são totalmente espúrias também. Quantas das vezes não vêm ao culto, não porque Deus é Deus, mas ele vem ao culto dizendo: olha, eu vou porque a minha vida financeira está ruim, então por isso eu preciso buscar a Deus. Ou com a motivação de que, olha, eu vou porque o meu filho está no mau caminho, e eu sei que se eu buscar a Deus, Deus pode trazê-lo para o caminho correto. Nós cremos nisso, Deus faz, óbvio. Mas essa não é a motivação genuína a qual nós devemos vir aqui. Eu vou, mas Deus precisa restaurar o meu casamento. Do contrário, não volto mais para a igreja. Quantas pessoas ao longo de anos eu já vi justamente com esse pensamento? Ou melhor, já ouvi
da boca dizendo: eu vou à sua igreja, pastor, mas eu dou 6 meses para que Deus mude a minha família. Senão eu não volto mais. De colocar até prazo para Deus, o que é um absurdo. A igreja não é um local onde a sua família se torna um centro. É um local onde Cristo passa a ser o seu alicerce, a sua vida, o ar que você respira e toda a sua existência pautada em volta dele. É por isso que na antiga dispensação o tabernáculo ficava no meio e as tribos ficavam, norte, sul, leste, oeste, para mostrar que a nossa vida deve gerar em torno do Senhor. Tudo que nós fazemos, Deus deve ser o centro. Nós não devemos adaptar do tipo: olha, eu vou ao culto, mas eu vou se der. Se tiver um tempinho, se não estiver cansado, se não estiver com aquela dor de cabeça, daí sim eu vou. Quando fazemos isso, estamos de fato demonstrando que Deus não é o centro da nossa vida. E hoje nós vivemos uma época, talvez como nunca, onde centenas de milhares de pessoas estão neste momento em um culto cristão, mas não estão nem um pouco preocupados com Deus. Estão preocupados apenas em resolver os seus problemas. Estão preocupados apenas em trazer dinheiro para dentro de casa porque o seguro-desemprego está acabando. Estão preocupados apenas em saúde porque a enfermidade o acometeu. Estão preocupados apenas em resolver um problema externo e por conta disso buscam o Senhor. E como eu disse, eu sei que esse texto aqui é um texto bastante conhecido, mas eu tenho certeza que ele tem verdades muito importantes para nós como igreja nesta noite. Eu quero passar aqui apenas 3 princípios então. Põe o primeiro ali, por favor, meu irmão. O primeiro princípio é uma pergunta, Quem pode ser salvo? Esta é a pergunta desse rapaz. O que eu farei para herdar a vida eterna? Ou seja, como eu faço para ser salvo? Você sabia que os mandamentos, eles não passaram? Muitas pessoas, na verdade é uma divisão péssima, a questão de dividir a Bíblia entre Antigo e Novo Testamento. Porque alguns dizem que o Antigo Testamento é obsoleto, já não tem mais uso. E o que vale agora é a era da graça, quais são aqueles mandamentos já não prestam mais. Isso é um absurdo. É certo que mandamentos cerimoniais como o cordeiro que era sacrificado, aqueles mandamentos foram cumpridos em Jesus Cristo, e a Bíblia declara isso. João Batista diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir do momento que Jesus morre, não há necessidade de você trazer um cordeiro e sacrificá-lo mais. Mas quem diz que os outros mandamentos passaram? Olha, estamos na era da graça, então quer dizer que eu posso matar, porque o não matarás é da lei. Não há problema então em matar? Óbvio que há. Todos os mandamentos, se você pegar ali os 5 primeiros livros da Escritura, Deus resume em apenas 10 em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos mais conhecidos. Então em Mateus, ele vai resumir em apenas 2, para ficar mais fácil. Ele pega as 2 tábuas da lei, e uma fala em relação a Deus, os pecados que nós podemos cometer contra Deus, e a outra é o pecado que nós podemos cometer contra os homens. Olha os primeiros 4 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, não farás outros deuses. Mandamentos que têm a ver com Deus, diretamente a Ele. Do 5º em diante nós vemos mandamentos que têm a ver com o próximo: honrar pai e mãe, não matar quem? O próximo, não adulterar, não mentir. Então Deus pega esses 10 mandamentos, toda a lei, e resume apenas 2: ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ame o próximo como a ti mesmo. Porque se você ama a Deus de todo o teu coração, Deus vai ser o centro da sua vida. Você não vai tomar decisões baseadas em achismos, em o que você acha melhor. Você vai sempre para a Escritura e vai ver o que o meu Deus diz a respeito dessas coisas. Você vai honrar a Deus. E se você ama o próximo, você não vai matar o próximo, você não vai adulterar contra o próximo, você não vai mentir contra o próximo. Então o resumo da lei é amar a Deus, é amar o próximo como a ti mesmo. Todavia, os religiosos da época de Jesus Cristo, assim como os de hoje, eles interpretavam esses mandamentos de uma forma totalmente equivocada, cada um do seu jeito, cada um à sua maneira. Para os israelitas, quem era o próximo? O próximo era literalmente outro israelita, contanto que seja alguém que tem o mesmo sangue do que eu, da mesma tribo que eu, do mesmo povo que eu, este alguém é o meu próximo. Os fariseus achavam que o próximo era apenas o clubinho deles, os fariseus.
Você talvez pense que o próximo seja apenas a sua família. Olha, o próximo é apenas a minha família. Aí Jesus ele vem corrigir essas coisas. Tanto é que em Mateus 5 ele diz assim: ouviste o que foi dito? Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo. Quando Jesus diz eu, porém, vos digo, ele não está dando um novo mandamento. Ele está dando a verdadeira interpretação. Ele está dizendo, ouviste o que foi dito pelos antigos? Ouviste a interpretação que eles disseram? Porque você não acha em nenhum livro da Escritura este mandamento. Amarás o próximo, mas odiarás o teu inimigo. Não há. Então Jesus vem explicar exatamente como que era o mandamento. Para os judeus, os samaritanos eram um povo, uma raça inferior. Por isso que é de suma importância você saber quem era o samaritano. Porque a parábola fala justamente assim, a parábola do bom samaritano. Para os judeus, eles eram uma raça inferior. Eles eram um povo misturado. Era um palavrão. Tanto é que quando você ia xingar alguém, você não xingava, né? Ô, seu filho de uma mãe caridosa. Não era por aí. Quando você tinha que xingar alguém, sabe como que eles xingavam? Você é um samaritano. Era um xingamento forte. Xingamento forte. Havia uma inimizade enorme entre eles. Tanto é que Jesus está passando por Samaria e os samaritanos diziam que ele ia a Jerusalém. A palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens não quiseram recebê-lo. Não quiseram recebê-lo. E a história dessa inimizade, você precisa retroceder um pouco para você entender melhor. Começa lá com Salomão. Salomão se tornou estúpido por amar muitas mulheres. Esse homem mais sábio do mundo, né? Arrumou mais de uma e ficou louco, imagina a gente. Tem que ser uma. Então, o homem mais sábio do mundo, ele começa a desandar por conta de muitas mulheres. Começa lá com Salomão. Deus então diz assim: eu vou arrancar o seu reino. Só que, por conta do compromisso que eu fiz com seu pai, Davi, você não vai ver isso, mas a sua próxima geração, o seu filho, vai começar a ver desgraça. Então, Roboão, filho de Salomão, nasce. E quando ele começa a reinar, diz a Escritura que Deus cumpre aquilo que ele tinha prometido. Ali o que acontece? Roboão assume e o povo começa a aclamar ao rei, dizendo o seguinte: rei, nós estamos pagando muito imposto. Ajude-nos, porque Salomão tinha cobrado bastante imposto para a edificação do templo. Parece o Brasil, né? Muito imposto. E então, Roboão, ele vai aos anciãos, aos experientes, aos mais velhos, e pega conselho com aqueles homens e diz: o que eu devo fazer? O povo está pedindo para diminuir o imposto. E aqueles homens experientes dizem: diminua, rei. Seja benigno para com o povo. Roboão fica um pouco relutante e vai aos jovens. E os jovens da época de Roboão é igualzinho os jovens de hoje, acham que sabem tudo, são super inteligentes, que o pai que não sabe mexer no WhatsApp é um quadrado. É isso que os jovens acham. É por isso que eu sempre digo, a frase mais sábia que um jovem pode dizer é: eu sou tolo. Se você percebe que você é tolo, jovem, você está num excelente caminho para crescer. E então Roboão vai aos jovens e diz: olha, o povo está dizendo que nós devemos diminuir imposto. Os anciãos falaram para eu diminuir, o que vocês acham? O que a molecada respondeu: mas de jeito nenhum. Você tem que pesar a mão sobre este povo. Vai e diga para eles: olha, se a mão do seu pai era pesada, é que vocês não viram. E então ele vai, segue o conselho desses jovens e diz: se você pensa que a mão do meu pai era pesada, o meu dedinho é maior que a mão do meu pai. E por conta disso, não houve guerra, mas houve uma divisão das tribos. 10 tribos para um lado, o lado norte, conhecido como Israel, cuja capital era Samaria, e as outras 2 tribos para o sul, cuja capital era Jerusalém. Então, Jeroboão, o rei da outra metade, pensa num homem extremamente ímpio e pecador. Ele sabia: olha, o templo fica em Jerusalém, mas o povo aqui em Samaria, se eu deixar com que eles vão adorar em Jerusalém, vai que eles decidem ficar por lá na igreja do outro. Não, eu vou fazer aqui uns bezerros de ouro, vou fazer aqui os meus altares, e então eles venham adorar aqui mesmo. E então, por conta dessas atitudes, ele levou o povo ao buraco, à falência,
a desgraça, a miséria. Tanto é que a Síria veio e destruiu Israel completamente. E depois que Israel estava destruído, o rei assírio, ele trouxe gente da Babilônia para povoar aquele lugar. Ou seja, o que nós tínhamos ali então? Um monte de gentios adorando seus deuses na terra do povo que uma vez foi de Deus. Resumidamente, de um lado, nós temos um povo com um culto falso, com deuses falsos. Do outro lado, nós temos o templo com o povo de Deus adorando o Deus verdadeiro. Aí começa a inimizade com os samaritanos. O que essa parábola vai ensinar para nós é algo espetacular. É algo que você e eu não damos conta de fazer de forma alguma. O próximo, o seu próximo, é todo aquele que precisa de ajuda. Esse é o nosso próximo. Às vezes eu vejo algumas pessoas conversando comigo, né, nas redes sociais, ou às vezes pessoalmente, dizendo: pastor, eu tenho sonho de ser missionário. Eu digo: na Ucrânia? Não, pastor, também não, né? Precisa não. A África, alguma coisa assim. E eu sempre digo: por que você não começa evangelizando a sua casa, né? Irmãos, tios. Você já pensou em fazer evangelismo na sua rua? Tem um tanto de gente ali, eu tenho certeza que não tem nem ideia quem é Deus. Mas eles querem ir longe. Não estou dizendo que nós não devemos ajudar o povo de longe. Se pudermos, devemos. Mas o amor começa justamente ali, é com o próximo. Eu pelo menos, eu fico de boca aberta, né? Algumas pessoas dizendo: precisamos ajudar a Ucrânia. E temos que ajudar, é necessário. Só que daí, quando Petrópolis estava acabando lá, Franco da Rocha debaixo d'água, Brumadinho, lama para tudo que é lado, não quis mover um dedo. Ah, mas o de longe é uma maravilha. Por isso eu digo para você, meu irmão e irmã, e principalmente você que é jovem. Jovem, ele quer mudar o mundo. Sabe qual é uma forma de se mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama. Levante de manhã e arrume a sua cama em vez de deixar a sua mãe arrumar. Pegue a roupa do banheiro e leve para o cesto em vez de deixar para o último levar, que normalmente é a mãe. Comece fazendo isso. Ame o próximo. Ame o seu pastor, não o pastor de longe, porque amar o pastor da internet, meu irmão, é a coisa mais fácil, né? Ele não está visitando você, ele não fala: o que você está fazendo com seu filho é errado, tem que mudar. Ele não diz que você trata a sua esposa errado. Ele não vai falar que você está sendo infiel no dízimo, que você tem que ser fiel. Daí é fácil amar o de longe. E o pastor que está lá visitando você na sua casa? Esse é mais difícil. Segundo, põe por favor, meu irmão. Segundo princípio, o próximo é todo aquele que está em seu caminho precisando de ajuda, mesmo que seja seu inimigo. Mesmo que seja seu inimigo. Êxodo capítulo 23, olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o jumento, certamente levarás de volta para ele. Se vires o jumento de alguém que te odeia caído debaixo da carga, não o deixarás ali, certamente o ajudarás a levantá-lo. Você viu lá o jumento do seu inimigo. Acho que ficou ruim a frase, né? Jumento do seu inimigo. Não é para o seu inimigo, é jumento, né? O animal, né? O jumento lá do seu inimigo. Você vê o jumento do seu inimigo atolado debaixo da carga. Nem ele você deve passar de largo. Você deve ajudá-lo. Não extravie nada nem da pessoa que te odeia. Que te odeia. Só que o brasileiro, ele não consegue pensar desse jeito. Você tem que ser muito crente para você ter esse pensamento. Porque se tem alguém que gosta de se dar bem em tudo, somos nós. Você acha uma carteira cheia de dinheiro, com documento, com número de telefone, o que você faz? Deus abençoando o seu servo, aleluia. Quando no mundo entrega a carteira. Por que eu digo isso? Acho que faz há 2 dias mais ou menos, né? Eu estava aqui num chaveiro, em nossa cidade, tirando cópias das chaves da igreja. E então, eu fui pagar ele por Pix, né? E o Pix do meu banco estava travando, né? Não estava indo. E ele disse: nossa, o do meu banco também está o dia inteiro com problema. Inclusive está aparecendo depósito na conta de um monte de gente. Da fulana ali apareceu não sei quantos, da ciclana apareceu não sei quantos. Na conta da minha esposa apareceu R$300.
Eu pensei, né? Falei, óbvio que deve ter devolvido, o cara não vai contar isso aí para mim, né? Apareceu, eu falei para ela, saca na hora. Saca. Ela sacou. Mas o povo é terrível, né? Mas virou o dia. Ele falou, mas no outro dia já amanheceu tudo negativo lá, e que pena, né? A Escritura diz que nós não devemos levar a melhor, nem quando o nosso inimigo está sendo prejudicado. Porque para R$300 ser creditado na sua conta, alguém perdeu 300. Óbvio. Não precisa dizer, é um investidor. Mas o empresário tem muito, não interessa, ele trabalhou para ter. Se você não trabalhou, se você acorda 10 horas da manhã, o problema é seu, vai trabalhar. Mas o ser humano, ele adora se dar bem. Adora se dar bem. Jesus vai dizer, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. O que esse samaritano fez? Ele amou o inimigo. Amou o inimigo. E é assim que eu e você devemos fazer se quisermos ser salvos. Outra coisa que nós vemos aqui é óbvio, né? Os sacerdotes estão todos perdidos. E hoje em dia também não foge muita regra. O que tem de pastor perdido, que não sabe de nada, pregando abobrinhas, eles se esquecem que o justo viverá pela fé, mas a nossa fé, o nosso amor genuíno, ele é materializado através daquilo que nós fazemos. Não adianta você dizer, não, eu tenho fé, eu tenho amor, mas essa fé e esse amor, ele tem que ser materializado através das suas ações. E o exemplo que ele dá aqui é de ações justamente em relação ao inimigo. Se você der uma pesquisada nas religiões, você vai ver que todas elas dizem assim, obedeça às nossas leis e seja salvo. Todas elas. Pode variar a questão da lei, é verdade, né? O muçulmano vai dizer, olha, você precisa ir à Meca, você precisa fazer o Ramadã e várias outras coisas. O budismo tem a lei deles, mas todos vão seguir este princípio. E por conta de todas as religiões dizerem assim, obedeça e seja salvo, exatamente por isso que nenhuma delas salva ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Porque, veja, olha o que Jesus diz, ame o seu inimigo. E eu tenho certeza absoluta, para ser redundante, você não dá conta. Quando eu digo você, de cada um de vocês, vocês não dão conta de amar o inimigo. Eu não dou. Eu vou mais além. Você não dá conta de amar nem o amigo. Você não dá conta de amar nem o seu próximo. Você não dá conta de amar nem o seu cônjuge. Quantos aqui já não tiveram vontade de voar no pescoço do cônjuge? E é o que está mais próximo de você. Você precisa entender que você não dá conta. Olha, minha esposa está grávida de novo, né? Aleluia, 4ª vez. E eu fico vendo algumas postagens, porque ela fica vendo bastante coisa de grávida, e às vezes eu estou lá com ela e fico vendo, né? A mãe com aquele barrigão, dizendo, sonho da minha vida, realizada, felicidade ao extremo. É coisa mais linda, coisa mais linda. Deixa nascer a criança, você ficar 2 dias sem dormir para você ver, você esquece tudo isso. Acabou. Bateu olheira, estria, peso, acabou o amor. E você sabe? Você precisa fazer uma força danada para amar os seus filhos. Os seus filhos. O filho cresce e você continua tendo que fazer uma força imensa para amá-los. Imensa. Quem é pai aqui sabe, é um esforço danado amar aquele que saiu da gente. Os meus filhos, eles, de vez em sempre, têm alguns surtos de preguiça. Todos. E eu sou muito acelerado. Eu gosto das coisas assim. E às vezes eles acordam até para orar. Eles sentam, né? Cobra a cabeça. Aí às vezes eu vou, tiro o cobertor. Já era. Eu fico louco. Fazer as coisas de forma demorada. Às vezes o negócio dá para fazer em 15 minutos, leva 1h30 para fazer, e eu fico uma pilha. Fico louco. Muito. Detesto preguiça. Pergunte a eles quantas vezes eu perdi a paciência. Eles não vão saber numerar. Inúmeras. Várias.
Muitas e muitas e muitas. Muitas. E aí então eu vou para a Escritura que diz assim: o amor é paciente. O que isso significa, pastor? Significa que eu, pastor, mais de uma década de cristão, não consigo amar os meus filhos da forma que a Escritura ordena. Significa que eu, com todo o conhecimento que eu tenho em relação à palavra, eu não dou conta de amar os meus filhos da forma correta. Se eu não dou conta de amar a eles, quem dirá amar quem me odeia? Quem dirá amar o inimigo? Jesus, ele fala do samaritano que ele amou o inimigo. E depois ele diz assim: vá e faça o mesmo. Faça o mesmo. Se Jesus dissesse isso para mim, sabe o que eu falaria? Não dou conta. Não dá. Por muitas vezes eu quero enforcá-los. Eu não consigo. Não dou conta. Romanos 3:20 vai dizer que ninguém será declarado justo mediante as obras da lei. A ilustração ali é literalmente um tribunal, né? Nós, num tribunal, não vai haver nada de bom que nós poderemos contar para o juiz para dizer: eu posso ser inocentado. Nada de bom em nós. Tanto é que quando chega um jovem, Jesus diz: bom mestre, ele diz: por que me chamas bom? Não há um bom. Para esse jovem estar chamando Jesus de bom, ele precisava reconhecer: se não há nenhum bom, e ele diz: só há um bom que é Deus, e ele é bom, então este carpinteiro de fato é Deus. Porque eu e você, nós somos completamente podres. Eu só dei o exemplo aqui do filho. Se você não consegue amar o seu filho, e o irmão da igreja que talvez não te cumprimenta, que erra com você, e o seu parente, que talvez não é nem crente, você acha que você consegue amar ele de forma correta? Não consegue. Não consegue. E terceiro, e último para encerrar, põe ele por favor. Terceiro princípio: a lei não salva ninguém. Ninguém. É mais ou menos o seguinte, uma ilustração para você entender melhor. Imagine que uma pessoa, ela fuma durante anos fumando. E então, por conta disso, ela contrai um câncer. E então ela vai e faz uma radiografia, faz um raio-x, e aquela radiografia mostra o quão podre ela está por dentro. O raio-x, ele não cura a enfermidade. Não. O raio-x não tira a vontade da pessoa de parar de fumar. Não tira. Ele apenas mostra a podridão em que aquela pessoa se encontra. É exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está mostrando para as pessoas uma radiografia do quão podre elas são, do quão distante de amar o próximo elas estão, de que se elas não conseguem amar nem o próximo, elas nunca conseguirão amar o inimigo. Por isso ele diz: você quer ser salvo? Cumpra a lei. O que aquele rapaz precisava dizer era o seguinte: oh Deus, ajuda-me. Tenha compaixão da minha vida, porque eu estou perdido, eu não dou conta. Lembra quando Jesus ele diz assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores? Ele está dizendo com isso que realmente há algumas pessoas que são boas e outras pessoas que não são? Óbvio que não. Jesus está dividindo a humanidade em duas partes. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, existem aquelas pessoas que sabem que são más, que são aqueles que tiveram um encontro genuíno com Jesus Cristo, sabem o quão perversos são. E existem aquelas outras pessoas que ainda não descobriram o quão malignas elas são. Eu desafio você amanhã no trabalho, se você trabalha com algum católico, pergunte assim para ele, de supetão: se você morresse hoje, no final do expediente, para onde você iria? E eu já vou adiantar aqui a resposta dele para você. É o seguinte: nossa, sei, né, uma pergunta meio difícil de responder.
eu não sou tão bom assim, eu faço algumas bondades, mas eu tenho muita coisinha para melhorar ali e tal. Faça esse teste. Você vai ver que a resposta, vira e mexe, vai girar em torno disso daí. Pergunte ao muçulmano. Se você morrer hoje, você vai para onde? Puxa, eu não fui a Meca ainda, tem umas coisinhas que eu preciso fazer. Pergunte a um cristão verdadeiro. Se você morresse hoje, para onde você iria? Um cristão que realmente conhece o Evangelho, sabe o que ele vai dizer? Eu vou para o céu. Com toda certeza. Por conta da minha bondade? De forma alguma. Mas porque um dia Jesus Cristo amou um homem miserável como eu. Porque um dia eu estava perdido, longe dos caminhos de Deus, fazendo todo tipo de atrocidades e perversidades, mas ainda assim aprove a Deus ir lá na lama do pecado, com seu braço de amor, e me trazer para Ele mesmo que eu estivesse lutando contra, porque foi isso que todos nós fizemos. Foi uma luta para que você estivesse aqui. Não existe essa historinha de que, olha, você foi para Jesus por amor ou pela dor. Ninguém vai por amor. Todos nós vamos por uma dor, seja uma dor financeira, uma dor de um casamento destruído, uma enfermidade, uma dor de um vazio existencial, uma dor de que nada te preenche, mas todos nós só buscamos a Deus por necessidade. É isso que a Escritura diz. E o cristão genuíno, ele vai responder exatamente assim: foi a bondade de Cristo que me salvou. Não tem nada a ver com o meu mérito. Nas religiões, até no falso cristianismo, o máximo que o Deus deles fazem é te ajudar a se salvar. É tipo assim, Deus vai dar uma mãozinha para você, mas tem que fazer a sua parte, rapaz. Não adianta. É como se fosse um revezamento mesmo, 4% do atletismo. O Deus de mundo diz assim: Deus sai na corrida, com o bastãozinho na mão, e de repente ele passa o bastãozinho para você e diz: fiz minha parte, rapaz, agora você continua correndo. E você continua. O Deus verdadeiro, ele sai da corrida, e na hora que ele vai passar o bastão para nós, ele encontra eu e você morto, no chão, estirado, sem respiração, sem nenhum sinal vital. E então esse Deus nos põe no ombro e nos carrega até o final, para que lá ele possa nos ressuscitar. Esse é o verdadeiro cristianismo. Eu sei que você talvez esteja aqui e você se acha uma pessoa boa. E vem dizer para você, você está se enganando. Você não é. Se você se acha alguém bom, primeiro você está demonstrando um grande desconhecimento do cristianismo. Se você se acha bom, você está demonstrando também talvez uma grande imaturidade em relação ao verdadeiro evangelho. Olha, estou encerrando. Algumas pessoas me acham bom. As pessoas da internet acham que eu sou quase um anjo. Quando eu respondo alguma coisa ainda, gente do céu, eles não me conhecem, não têm nem ideia quem eu sou. Vocês aqui desta congregação, a qual eu tenho o privilégio de ser pastor, muitos me acham bom. Porque se você não achasse, você não estaria aqui, óbvio, não estaria. Só que vocês já conseguem ver um pouquinho mais os meus erros. Minha falta de paciência. Você consegue ver, às vezes, minha carnalidade aflorando um pouco. Você consegue ver. Eu, às vezes, vejo alguns irmãos dizendo assim, às vezes estamos conversando, nossa, o pastor é uma pessoa boa demais, não guarda mágoa de ninguém, pensa no homem bom. Eu ouço isso, pensa num constrangimento. Gente, ela não sabe a mentira que ela está falando. Absurdo, não sabe o que está falando. Se você for conversar com os meus filhos, eles têm uma percepção melhor de quem eu sou. Eles sabem. Eles sabem o quão estressado eu sou. O quão injusto eu sou diversas vezes com eles. Eles sabem, às vezes, que eu os repreendo e até fisicamente, sem que eles mereçam.
o quão mal educado eu sou com eles. Ele sabe. Se você conversar com a minha esposa, essa é a que mais sabe os meus podres. Sabe? Tudo. Tudo. Grande parte. Tudo não. Óbvio. Ela que mais me conhece. 21 anos. Há 21 anos ela sabe exatamente as malignidades do marido dela. Mas ainda assim, ela não sabe o quão maligno eu sou. Porque eu, por vezes, me surpreendo comigo mesmo. Eu, por vezes, me pego pensando em determinadas coisas que eu digo: onde já se viu um homem de Deus pensar essas coisas? Onde já se viu um pastor, às vezes, se alegrar com a desgraça de um crítico? Onde já se viu? Eu me surpreendo comigo. E olha que eu me conheço um bocado. Eu acho que a maioria deve ter acompanhado, né? Acho que há uns 2, 3 dias, aquele deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, mamãe falei besteira, né? Falou muita besteira essa semana. E falou uns absurdos das ucranianas em guerra, dizendo, olha, que essas mulheres, elas são fáceis porque são pobres. Ele sai daqui para fazer uma missão humanitária e é acusado de turismo sexual. Terrível. Eu, quando ouvi aquele áudio medonho dele, a primeira coisa que me veio foi um sentimento de alegria. Bem feito. Hipócrita. Para depois vir uma crise de choro. Por saber que eu sou pior que ele. E eu falo sem demagogia. O que me fez dobrar os joelhos e orar em favor da vida dele, dizendo, ó Deus, assim como o Senhor teve misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida desse ateu. Esse homem está perdido. Por que eu preciso crer na bondade de Cristo, não na minha? Porque eu tenho plena convicção de que eu não sou bom. Que eu sou podre, corrupto, depravado, miserável. É por isso que eu sempre começo o dia orando, sabe de que forma? Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais. De forma alguma. Eu sempre começo as minhas orações dizendo, Deus perdoa os meus pecados. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Mais uma vez aqui este pecador imundo está prostrado diante do Senhor pedindo por graça, favor imerecido. O cristianismo salva homens maus, e é por isso que ele é a única religião que realmente salva. E se você entende isso, meu querido e minha querida, isso vai ter implicações diretas na sua vida, no seu dia a dia. Se você entende o que você merecia, e você vê aquilo que você tem, independente de ter pouco ou muito, isso vai te levar a ter um coração muito, mas muito grato. Se você entende qual deveria ser o seu destino, e você vê que Deus tem te dado graça e misericórdia de morar numa casa de aluguel, você vai levantar todas as manhãs dizendo, louvado seja o nome do Senhor. Se você entende quão miserável você é, ganhando 1 ou 10 salários, isso vai te fazer uma pessoa grata. Eu sei que gratidão é a chave de quase todas as religiões, mas a questão é, a sua gratidão está baseada no quê? No quê? Muitos miseráveis dizem assim, olha, seja grato porque se você não tem chinelo, tem gente que não tem pé. Ou seja, o padrão dele de gratidão é, seja grato porque existe alguém mais desgraçado que você. Se é pobre, pode ter certeza, tem um miserável. Portanto, seja grato por sua pobreza. Não, não é esse o nosso parâmetro de comparação. Nosso parâmetro de comparação é, eu sei o que eu merecia. Eu sei o que eu tenho. Olha,
eu digo isso de coração para os meus irmãos. Essa igreja é uma igreja que me dá muita alegria. Muita. Eu não digo por conta do salão novo ao qual nós estamos. Não. Pela quantidade de pessoas ser aumentada, de forma alguma. Mas eu agradeço a Deus todo dia por cada vida que Ele tem acrescentado. Porque eu sei que amigos e amigas que são sinceros comigo, que estendem sempre a mão quando preciso, pessoas que eu tenho a plena convicção de que eu não era digno da amizade de nenhum deles. Isso me faz ser muito grato, demais. Eu sei quem eu sou. Sabe quem eu sou? Nessa parábola, eu não sou o bom samaritano. Eu sou aquele homem morto no meio do caminho. Eu sou aquele que precisa de ajuda. Você não é diferente de mim. Você precisa ver que você não é o homem bom que ajuda os outros. Você é o morto que precisa ser carregado por Jesus Cristo. Pastor, mas a Escritura diz que nós não somos salvos pelas obras da lei, então significa que nós não precisamos fazer nada? Não é isso. Você não é salvo pelas obras. Nós somos salvos para as obras. Essa é a diferença. A nossa salvação, ela não vem daquilo que nós fazemos, mas pela salvação ter nos alcançado de forma imerecida. Nós podemos sim fazer. Você não frequenta cultos para que Deus te salve, mas porque Ele te alcançou na sua miséria, você vem o cultuar. Você não é fiel a Deus para que Ele te salve, mas porque a graça dEle te alcançou, você consegue ser fiel. Nós não obedecemos à lei para alcançarmos a salvação. É o contrário. Porque a salvação nos alcançou de forma imerecida. O Espírito Santo nos capacita a obedecer tudo aquilo que Deus nos ordena. Amém, meus queridos?